Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, temos algumas coisas que precisamos discutir. O relatório e os comentários da Oracle fizeram as ações caírem cerca de 9 a 10% até o momento da gravação. Você pensaria que a queda de 9 a 10% da Oracle faria com que outras neoclouds ou nomes de chips também caíssem. Mas não, na verdade todos eles estão em alta agora no pré-mercado. Também precisamos falar sobre uma nova manchete que saiu a respeito da OpenAI e deles estarem pensando em reduzir os preços. Começamos a falar um pouco mais sobre o fato de que, ok, novos modelos são lançados, eles são mais inteligentes, mas você precisa gastar muito mais tokens para obter um resultado. Agora, quando surgem essas manchetes, vou te mostrar outra coisa também. As pessoas já começam a especular. Por que estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso apenas para ganhar mais participação de mercado, para competir com a Anthropic se preparando para um IPO? Por que eles fazem isso? Porque ao baixar preços as pessoas questionam. Achei que a demanda era enorme. Se realmente for, então existe poder de precificação. O que está acontecendo agora? Vamos falar sobre isso e mais no vídeo de hoje. Se gosta desse conteúdo, apoie apertando os botões. Agradecemos muito. Se quiser apoiar mais, veja o link na descrição e clique no comentário fixado para conferir as 10 melhores ações ou acesse full.com.br/CouchInvestor. Obrigado. É isso que vemos no pré-mercado. Quando o vídeo for ao ar, o mercado provavelmente já estará aberto, mas isso é o pré-mercado. Você pode ver claramente aqui a Oracle caindo 9,64%. Todo o resto aqui está no verde. Ontem, tínhamos muito mais ações no verde no mercado. Novamente, um mercado movido por manchetes. Então não se surpreenda se mesmo hoje a gente vê um pré-mercado assim, no verde. Mesmo hoje, talvez o vermelho volte a aparecer. Um retorno talvez tão sensacional quanto o do New York Knicks ontem à noite. Vou começar com isso, pois nos levará ao relatório de resultados da Oracle. O Wall Street Journal informou o seguinte: a OpenAI considera cortes drásticos de preços, antecipando uma guerra por usuários com a Anthropic. A empresa pode baixar os preços dos tokens, unidade central para calcular custos de IA, mas as discussões ainda estão em aberto. Novamente, isso são apenas rumores e reportagens. Houve uma citação de Sam Altman não faz muito tempo que dizia o seguinte: acho que teremos muitas maneiras de ajudar as pessoas a obterem mais valor gastando menos. Claro, o ChatGPT tem o ChatGPT Go por, acho que, cerca de $8 por mês, mas é uma categoria com suporte de anúncios. Ok, uma categoria com suporte de anúncios, mas para, digamos, pessoas que não precisam programar, que só precisam talvez do básico. ChatGPT, mas sem nenhum limite extremo, acho que essa faixa de preço faz sentido. Agora, toda essa história aqui me faz lembrar da imagem que mostramos ontem à noite. Então, como você pode ver, o índice de preço dos tokens vem caindo, ele vem caindo nos últimos anos. Citadel disse que a adoção está se tornando menos sobre o que os modelos de fronteira podem fazer e mais sobre o preço. A recente queda no índice de tokens pode refletir um pouco dessa mudança para modelos mais baratos. E este usuário aqui resumiu isso muito bem. Quando se trata de modelos para o usuário comum, existe o bom e existe o bom o suficiente. Isso é muito verdade, não é? Usuários avançados e programadores normalmente buscam o melhor, mas até eles já ouviram isso do Uber, que não é amador, certo? Os funcionários do Uber, engenheiros, seja lá quem for, querem o melhor do melhor, mas mesmo o melhor do melhor não vai querer gastar todo o orçamento do ano em apenas 6 meses. Então, eu não ficaria surpreso se estivermos prestes a chegar ao ponto de virada quando se trata de preços. Porque sim, os modelos, como dissemos desde o início, os LLMs, são uma commodity. É uma commodity. O que importa é o ecossistema. É mais sobre o ecossistema, menos sobre aquela interface de chat, porque eventualmente tudo será inteligente o suficiente para o usuário comum. Inteligente o suficiente, bom o suficiente para o usuário comum. Então, para as empresas que querem criar produtos, serviços, um ecossistema, elas, claro, não vão ficar satisfeitas com algo apenas bom o suficiente. Elas querem ter o melhor do melhor. Felizmente, isso também me lembra uma entrevista recente e algo dito pelo cofundador da Nebius aqui à esquerda. Parece um Adam Sandler mais velho, mas não é. Então, perguntaram a ele sobre os riscos para a Nebius. Quais são os riscos para a Nebius de eles não terem sucesso no futuro? E o que ele disse aqui não é sobre concorrência, mas sobre consolidação, sobre talvez apenas alguns poucos jogadores dominando o mercado. Ouça só. Mais ponto. Mas consolidação. Em geral, sim, acho que a principal ameaça para a Nebius como negócio é que o mundo fique consolidado demais. E novamente, como discutimos, tentamos ser diversificados.
Nós tentamos resolver problemas de diferentes clientes e ajudar diferentes clientes e diferentes participantes. Se você acabar em um mundo onde, sei lá, 3, 5 supermodelos, né, super empresas, super impérios controlam o mundo, então a Nebius ou empresas como a Nebius só serão necessárias talvez para ajudar a atender as necessidades deles na camada física. Então eu acho que, em geral, a consolidação é nossa principal ameaça. Quanto mais o mundo se democratizar e diversificar, mais seremos necessários como negócio. Você acha que isso é provável? Estamos vendo a concentração de valor em cada vez menos participantes. Antes que ele responda isso, espero que esteja bem claro, certo? É um pouco como a tese de baixa da Uber, não é? Se a Waymo e a Tesla ficarem com mais de 90% da participação de mercado, você realmente não precisa da plataforma da Uber. Mas se houver 10, 15, 20 empresas de veículos autônomos ao redor do mundo, então você precisaria de uma empresa como a Uber no meio, porque eu não vou baixar 10, 20 aplicativos. Não, eu vou usar o aplicativo que eu conheço, o aplicativo em que eu sei que a cobertura é melhor, o aplicativo onde eu sei que o tempo de espera é o menor e assim por diante. É mais ou menos a mesma coisa aqui com a Nebius. Se tivermos muitos, digamos, alguns modelos de ponta e depois muitos outros mais baratos, de código aberto, então sim, a Nebius vai vencer. A fábrica de tokens vai ser um grande sucesso. E o que estamos vendo agora, o preço por token está super alto, mas o resultado não é tão melhor assim. Então sim, as pessoas vão dizer, sabe de uma coisa? Ok, legal, esse modelo é excelente, mas para mim, eu não preciso de excelente, eu preciso de algo bom o suficiente. Talvez um modelo de código aberto seja bom o suficiente. Talvez agora as pessoas passem a buscar modelos mais baratos, desde que o resultado seja suficientemente bom para elas. Então, menos risco de consolidação. Estamos vendo o oposto de diversificação. Espero que isso não aconteça. Como negócio, acho que é melhor para nós como seres humanos também. Para você e para mim, o mundo vai continuar bastante diversificado de maneiras diferentes. E estou otimista quanto a isso. Acho que há muitas pessoas que querem construir algo de forma independente. Digamos que há muitas pessoas com a necessidade de experimentar coisas e construir coisas novas, o que organicamente cria essa pressão e, de forma natural, gera um mundo mais diversificado. Então, espero que continuemos assim. Além disso, não se esqueça em relação aos preços, se as coisas estiverem ficando muito caras. As startups menores, as pessoas que têm as ideias, talvez não criem sua própria empresa. Porque, bem, agora eu tenho tokens que estão me custando dezenas de milhares de dólares toda semana. Eu não estou realmente gerando nenhuma receita agora. Por que eu criaria alguma coisa? Mas se o preço por token vai cair enquanto o resultado ainda continua muito bom, então você vai ver muito mais tokens sendo gerados, só que a um preço mais baixo. Isso também indica que mais empresas, produtos e serviços serão criados. Empresas como Nebius, CoreWeave, entre outras, serão as vencedoras nesse cenário. E claro, a grande aqui, a Oráculo. Agora a Oráculo divulgou resultados ontem, as ações caíram quase 10%. Como vimos, você pode pensar, deve ter sido um trimestre ruim. Não, não foi. 638 bilhões de dólares em pedidos em carteira. Isso representa um aumento de 363% em relação ao ano passado, e se não me engano, um aumento de 85 bilhões de dólares em relação ao último trimestre. A receita e o lucro por ação não GAAP superaram expectativas. A receita de nuvem cresceu 47% ano a ano, apesar de leve queda. Já o software ficou abaixo do esperado. Acho que foi um dos trimestres mais fracos dos últimos anos, mas a receita ainda aumentou 21% em relação ao ano anterior. O backlog é de 638 bilhões de dólares, com 67 bilhões em novos contratos de infraestrutura de IA, assinados apenas no quarto trimestre. 4 clientes, cada um com mais de 8 bilhões de dólares, somando 75 bilhões em pagamentos antecipados ou GPUs fornecidas pelos próprios clientes, certo? O modelo em que o cliente traz o próprio boost, sem degradação de margem. Apenas 12% se converte em receita nos próximos 12 meses, 34% entre os meses 13 e 36, ambos com expectativa de aceleração. E isso é basicamente o principal aqui. É como, ok, estamos vendo um crescimento da receita agora. Vemos que você tem um enorme montante de dívida, que também está aumentando este ano. Então, quão rápido você consegue reconhecer toda essa receita? Bem, eles acabaram de nos dar os números aqui, e é basicamente isso que o mercado está procurando. E provavelmente sempre vão perguntar repetidas vezes, quando é que realmente vamos ver tudo isso acelerar e então impactar o resultado final?
Porque agora, quando você olha para o fluxo de caixa livre, ele não existe, mas aquela pilha de dívidas existe sim. Sobre o restante do negócio, a infraestrutura de nuvem cresceu 93% e o banco de dados multicloud aumentou 404% em relação ao ano anterior. As contratações aumentaram 325%. Aplicativos em nuvem cresceram 10%. Grupos de renovação de GPUs. 35 mil GPUs chegaram ao fim do contrato, 92% foram renovadas e a capacidade remanescente foi resolvida no mesmo trimestre. Claro, novamente falamos sobre a taxa de utilização estar alta, entre outros pontos. Mas e quanto ao ponto em que as coisas estão ficando caras demais, certo? Eles tiveram utilização global de GPU em 97,5%. Então, se os preços ficarem caros demais, embora agora, eu acho que para as empresas com as quais eles lidam aqui, o preço realmente não é um grande problema, mas eventualmente será para as empresas menores. Quanto ao ano inteiro, esse foi basicamente o cenário. A receita aumentou 17% em relação ao ano anterior. A receita da nuvem aumentou 39% em relação ao ano anterior. O fluxo de caixa operacional subiu 54% no ano, atingindo 32 bilhões de dólares. Porém, o fluxo de caixa livre ficou negativo em 23,7 bilhões. Claro, isso é por causa do CAPEX. Quanto à projeção futura, 90 bilhões de dólares no ano fiscal de 2027, que é o ano fiscal em que eles estão agora. A receita confirmada e o lucro por ação subiram para 8 dólares e 5 centavos. Quanto ao primeiro trimestre, eles esperam que a receita cresça entre 27% e 29%, o crescimento da nuvem entre 58% e 64% e o lucro por ação cresça entre 17% e 20%. Para o ano completo, isso representa aproximadamente 34% de crescimento ano a ano, e eles esperam uma aceleração na segunda metade do ano para o negócio de nuvem. Quanto à meta de longo prazo, até o ano fiscal de 2030, eles preveem uma taxa de crescimento anual composta de 31% e um CAGR de lucro por ação de 28%. Talvez o plano de financiamento seja uma das razões da queda das ações. O plano de financiamento para 2027 prevê cerca de 40 bilhões de dólares em dívida e capital próprio, incluindo os 20 bilhões já anunciados via TM, sem expectativa de mais dívida em 2026. Eles também afirmaram: aumentos no CAPEX, exceto por preços de componentes, estão em geral ligados ao timing. Meu trabalho, que sou eu, Clay, é gastar o dinheiro um pouco mais rápido para que eu possa aumentar a receita em algum momento. Falando novamente sobre reconhecimento de receita e inflação do custo de memória, contratos de preço fixo só com custos travados, o mecanismo de custo flutuante entra depois, protegendo as margens aqui. Então, no geral, não vejo motivo para desgostar daqui. Sim, pode-se dizer que o CAPEX está subindo, 70 bilhões de dólares versus 50 bilhões esperados. Mais dívida e assim por diante, etc, etc. Mas tudo isso pode levá-los a reconhecer mais receita mais rapidamente, crescer mais rápido, etc, etc. Então, nada de ruim para falar sobre esse trimestre. Talvez o momento do relatório de resultados pudesse ter sido melhor, mas isso não é culpa deles, claro. E então, se a gente olhar para as outras neoclouds, CoreWeave caiu 2,1%, Nebius caiu 0,3% e o resto basicamente ficou estável ou subiu cerca de 1%. A CoreWeave agora está em 93 dólares e 60 centavos. É a que está realmente ligada ao movimento da Oracle. Então, para mim, CoreWeave e Nebius também é um motivo pelo qual a Nvidia investiu nessas empresas e trabalha bem de perto com elas. Jensen falou sobre essas duas empresas, na verdade, não faz muito tempo, no palco. Acho que eles vão ser muito bem sucedidos. Claro, são empresas de tamanhos diferentes. Com a CoreWeave, o mercado, na minha opinião, está simplesmente esperando pelo próximo trimestre. E ouvir isso, ou ver que as margens chegaram ao fundo do poço, agora elas vão começar a subir. Quando isso ocorrer, acredito que a CoreWeave terá o mesmo salto que vimos com a Nebius. Por fim, isso não tem nada a ver com a Oracle ou qualquer outra neocloud, na verdade estamos falando sobre empresas de software. Então, quero dizer, o Ball aqui da Ultimate Capital disse, ou postou isso. Este é o crescimento agregado ano a ano do novo ARR líquido de software em nuvem. Olhe para o último trimestre e veja o quão bem sucedido foi. Foi de longe o melhor trimestre em muitos anos. Agora não sei quais empresas ele analisa, mas disse que o gráfico usa uma cesta de cerca de 50 empresas de capital aberto que divulgam ARR ou receita de assinatura. Ok, então ele disse que, embora o ARR líquido agregado tenha sido alto, 17 das empresas viram o ARR diminuir de um trimestre para o outro, então elas adicionaram um ARR novo negativo. Esse foi o segundo maior percentual de empresas que encolheram de um trimestre para o outro nos últimos 5 anos.
Ok, é uma parte pequena, mas no geral, se você olhar para o número agregado aqui, ele é muito bom, e os receios em relação a tudo isso, na minha opinião, são exagerados. E então, para ligar isso à primeira parte do vídeo, que novamente fala sobre a queda dos preços dos tokens, modelos se tornando uma commodity, bem, adivinha o que não é uma commodity? Uma empresa de software gigante com um ecossistema enorme e uma quantidade insana de dados. Adivinha o que eles podem fazer? Eles podem usar essa commodity para melhorar muito o próprio negócio, ajudar seus clientes, aumentar o valor do que oferecem. Esta é a grande desconexão, no geral, é isso por hoje no vídeo. Estou super animado para ver a OpenAI e a Anthropic abrirem capital quando isso acontecer, porque aí poderemos ver e analisar o negócio dos dois maiores players, na minha opinião, nessa corrida da IA. Porque se eles desaparecessem amanhã, acho que todas as ações cairiam 50% certo. Eles também são um dos motivos de tudo ter subido tanto. Então vou ficar muito animado para analisar essas empresas. Provavelmente vão abrir capital com uma avaliação de mais de $1 trilhão, mas pelo menos sabemos como esse tipo de empresa funciona. E isso vai ser extremamente crucial para a próxima fase desse ciclo de alta da IA. Agora Oracle, de novo, teve um bom trimestre e boas projeções, mas o mercado reagiu de forma exagerada. Mas como você sabe, o mercado agora é movido por manchetes. É isso por hoje no vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo. Tchau.